Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 26º dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra? E o capítulo de hoje é Crescendo por Meio da Tentação. Pois é. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma que Satanás usa para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus controla a sua vida, ele passa a desenvolver algumas características que são o fruto do Espírito. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Essas características, elas são diferentes, mas o fruto é único, porque em uma única pessoa ele vai desenvolver o pacote completo. Como se fosse uma laranja com vários gominhos. Às vezes a gente vê os frutos do Espírito. E aí a gente vê uma árvore com laranja, maçã, banana, uva. Cada árvore vai dar um tipo de fruto especificamente. Então, o fruto do Espírito é o amor. E através do amor a gente vai desenvolver outras características. Mas o fruto é um, certo? E ele consta lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 22. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. São 9 características que são descritas como o fruto do Espírito. E todos aqueles que se aproximam de Jesus, ou melhor, que tentam desenvolver o caráter de Cristo, podem refletir todas essas características. Jesus, sim, possuía todas as características. Ele possuía o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai nortear o nosso caráter, porque é através dele que nós poderemos exercitar essas características. Então, quando a gente é tentado, nós temos a oportunidade de resistir à tentação ou de usar ela como uma oportunidade para desenvolver o fruto do Espírito, certo? O fruto do Espírito, ele se desenvolve e amadurece lentamente. Então não queira, aceitei Jesus hoje, amanhã eu já sou lá plena e possuo todas as características do fruto do Espírito. Aquela fruta que amadurece antes da hora, forçadamente, o sabor dela não é tão bom quanto aquela fruta que se desenvolve na árvore e que quando está madurinha você vai lá e colhe. O sabor dela é incomparável e que possamos compreender que para que a transformação aconteça da melhor forma, ela precisa levar tempo. Você não compra um cartãozinho de planta, seja de árvore, seja de qualquer coisa, lá na agropecuária, bota na terra hoje e sai amanhã com uma tesoura para colher o fruto. Existe um tempo para que essa semente germine, para que brote uma plantinha, essa planta cresça, amadureça, floresça, frutifique e que então você possa desfrutar de tudo isso. Esse processo é muito semelhante ao que a gente passa quando a gente recebe Jesus. O Espírito Santo começa a fazer a obra, porque o fruto é do Espírito. E a partir do momento que a gente recebe Jesus, ele vai fazendo essa boa obra em nossos corações. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha.
e a tentação propicia essa oportunidade. Então, sobre as características do fruto, o amor. Deus nos ensina a amar. E quando a gente ama aquela pessoa que é difícil, aí sim mostra que nós estamos desenvolvendo o fruto do Espírito. Porque amar quem é legal com a gente, quem faz parte da nossa família, quem a gente tem afinidade, é fácil, não precisa recompensa, porque já é prazeroso. O difícil é amar aquela pessoa, né? E é aí que a gente tem a oportunidade de desenvolver o fruto do Espírito. Ah, não, isso aí eu não quero nem... É uma oportunidade. Você pode respirar fundo e dizer: Senhor, me dá graça. Ou pode simplesmente se esquivar. Você acaba perdendo a oportunidade de exercitar essa característica. Quando se fala em alegria, mesmo diante das provações, o Senhor coloca a alegria no nosso coração, porque a gente sabe que não depende da gente, mas que o Senhor está no controle. Quando se fala em paz, aquela paz que excede todo entendimento, só Jesus na causa, literalmente. E ter paz não é estar lá apreciando um pôr do sol na praia de férias, um dia lindo. É ter paz no meio daquela enxurrada de problemas e você dizer que sabe que o Senhor é contigo e que entregou tudo nas mãos dele. Isso é a verdadeira paz que excede todo entendimento. No meio disso tudo você ainda está lá firme. É fácil ter paz quando tudo está bem, mas é justamente a adversidade que vai nos oportunizar o exercício dessa característica. A paciência. A gente desenvolve a paciência naquelas situações em que era muito mais fácil chutar o pau da barraca e explodir e poder desabafar, mas é justamente o Senhor espera o oposto, que a gente realmente possa viver a paz e a alegria, o amor, a paciência e todas as características que o fruto do Espírito pode oportunizar na vida da gente. E quando a gente fala que a lição de hoje é crescendo por meio da tentação, é quando a gente exercita o fruto do Espírito, é quando a gente escolhe através de uma situação mal fazer o bem, quando a gente escolhe através de uma situação ruim, a gente se manter fiel aos nossos princípios, ao nosso caráter e fazer o que é certo. Quando a gente escolhe ser humilde, tendo a oportunidade de eu posso, eu sou. Quando na verdade não somos nada e estamos nas mãos do Senhor. A tentação, ela acontece por meio de 4 etapas. Primeiro, vem aquele desejo, eu queria tanto tal coisa. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a própria palavra do Senhor nos adverte que o nosso coração, ele é enganoso. Então, que a gente tenha discernimento para saber as coisas que a gente pensa, que a gente deseja, para que elas não nos levem para o lado ruim. Então, quando a tentação vem, ela parte de um desejo. E as tentações, elas são diferentes de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que gostam de umas coisas e são tentadas por outras coisas que as pessoas olham, isso aí para mim não faz diferença nenhuma. Normalmente as tentações vêm de acordo com aquilo que a pessoa valoriza, porque senão não surtiria efeito nenhum. E aí que a gente precisa tomar cuidado, porque a tentação ela nasce de um desejo, e esse desejo vai levar a um pensamento. Esse pensamento pode gerar uma dúvida, e essa dúvida pode gerar a desobediência, ou seja, a consumação do pecado em si. A palavra do Senhor nos diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Gente, isso está na Bíblia, que foi escrita há trocentos mil anos atrás, e ela se aplica hoje. Tudo que está escrito aqui são coisas que fazem parte da nossa rotina, não necessariamente que a gente ceda a todos esses impulsos, mas são coisas que não são comuns hoje, que a gente diz, nem sei o que é isso. Não, fazem parte do nosso dia a dia. Isso está escrito em Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. E aí o Satanás vai colocar aquela dúvida, né? Mas será que isso é mesmo errado? Será que eu não posso? Será que realmente Deus está falando para mim ou era para aquele povo lá atrás? Algumas pessoas tentam, assim, colocar a Bíblia numa situação de que hoje ela está desatualizada, mas isso não é verdade. Vemos aqui agora o quão real e atual a palavra do Senhor é. Que tenhamos essa clareza e esse discernimento. Cuidado, é o que diz a palavra do Senhor. Não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Isso está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 12. O que começou como uma ideia, às vezes se torna uma conduta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. O pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos do 14 ao 16. Uau! Saber que a palavra do Senhor contempla esse tipo de advertência para a nossa vida hoje é inacreditável. Eu fico perplexa cada vez que eu leio, me dá vontade de saber mais, porque justamente ela é tão atual, mesmo sendo tão antiga. Nós podemos ser tão edificados pela leitura diária da palavra, a gente pode conhecer tanto sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, sobre todas as escolhas que a gente pode fazer, as oportunidades e as coisas que a gente precisa evitar. Tudo está escrito aqui. Superando a tentação, recuse-se a ser intimidado. Ou seja, tenha clareza, tenha firmeza e faça o que é certo. Jesus sofreu tentações, muito embora nunca tenha cometido pecado. A tentação só torna pecado quando você se entrega. Não podemos evitar que os passos voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninhos sobre elas. Olha que interessante. E às vezes as coisas acontecem, eu queria tanto, enfim, e você peca. Mas isso é natural, é normal. Mas quando a coisa acontece com frequência, às vezes a gente acaba afundados até o pescoço e às vezes ainda está negando que a coisa está acontecendo. Então que a gente tenha esse discernimento, essa clareza de saber o que é certo, o que é errado. E se eu errei, o Senhor está de braços abertos para nos receber, para nos apoiar, para nos perdoar. Que possamos ter a humildade, o discernimento de dizer: Pai, me ajuda, eu preciso de socorro. E muitas vezes o pecado se torna recorrente porque as pessoas tendem a esconder as suas falhas, sendo que o Senhor sabe que todos somos falhos. Foi Ele que nos criou desse jeito, que a gente consiga aprender aquilo que a palavra do Senhor nos diz e possamos resistir às tentações. E o livro traz uma observação muito importante, que é sobre a gente reconhecer as nossas tentações, o padrão em que elas acontecem. Por exemplo, se eu sou mais tentada nas sextas-feiras, quando eu saio com um determinado grupo de pessoas para um determinado lugar, e ali eu sou tentado repetidamente, isso acaba se tornando um padrão e acaba se tornando normal, e se é normal eu posso fazer. Percebam, os ambientes, as companhias,
as situações em que a maioria dessas fraquezas costumam aparecer e que a gente possa sim se libertar e fugir delas. A Bíblia diz: siga o conselho de Provérbios, pense bem no que você vai fazer, evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios capítulo 4, versículo 26 e 27. Peça ajuda a Deus. Nós somos falhos, fracos e pecadores, mas o Senhor pode todas as coisas. E quando a gente se humilha e reconhece a nossa fraqueza e pede ajuda, Ele estende a mão. Que a gente possa ter essa clareza e buscar a ajuda do Senhor. E quando bate a tentação, socorro, Deus. E é assim que funciona. O céu tem uma linha direta 24 horas por dia para que a gente possa recorrer ao Senhor quando nos sentimos em apuros. A Bíblia garante que o nosso pedido de socorro será ouvido porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois Ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos, ainda que não tenha cometido nenhum pecado. Isso está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Tenhamos confiança, cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Hebreus capítulo 4, versículo 16. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem com mais força, quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Versículo para memorizar: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Fica a dica, que Deus te abençoe grandemente, que você encontre o seu propósito e possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Te espero no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até lá!